de hoje, o tema de hoje da nossa aula são os quadriláteros. Antes que a gente grave a nossa aula, desejo que você se inscreva no nosso canal Mental Vox e depois, no final da aula, dê um gostei, certo? Vamos lá para a nossa aula sobre os quadriláteros. Então a gente sabe que quadrilátero é toda qualquer figura que possui quatro lados. E é claro que quadrilátero você está falando de quatro lados, quatro ângulos e quatro vértices, né? Como a gente vai ver aqui. Então, toda vez que você falar em quadrilátero, você vai ter características, se refere a características e propriedades específicas de cada um. Então, por exemplo, um quadrado tem quatro lados, quatro ângulos e quatro vértices. Então você vai ver aqui na nossa primeira propriedade. Então o nosso primeiro quadrilátero aqui é um retângulo. Como a gente pode observar aqui nessa calculadora, ele vai ter dois lados paralelos iguais e dois lados também paralelos iguais, certo? Dois pares de lados paralelos. E ele é quadrilátero porque possui quatro lados. E nesse caso aqui a gente tem quatro ângulos também, né? Cada encontrozinho de lados ele chama de ângulo. Essa distânciazinha aqui nas aulas anteriores que a gente gravou de ângulo, você pode estar revendo ela e você vai ver que a distância de um lado para o outro é chamada de ângulo, certo? E nesse caso também dos quadriláteros possui as diagonais. Diagonal é a semirreta que divide o ângulo ao meio, que também é chamado de bissetriz. Nesse caso divide, né, no meio aqui do nosso desenho da calculadora, então são duas diagonais. Como também a gente pode ver aqui na imagem da TV. São quatro lados, esses dois lados são iguais e esses dois lados também são iguais. Então são chamados de paralelos. Dois lados paralelos e dois lados também paralelos. É claro que dois lados iguais e dois lados iguais, porém diferentes. Os quadriláteros são classificados de acordo com as suas características, né? Como a gente vai ver aqui. O primeiro dele é o chamado paralelismo, que você vai ver que tem lados iguais e tem lados diferentes, como você vai ver aqui nas figuras. Por exemplo, aqui nesse cubo, você vai observar o seguinte. Qual é a primeira coisa que você pergunta é qual é a diferença do cubo para o quadrado. O cubo você pode ver as outras dimensões da formação da figura, né? Como você pode ver as outras faces da figura. E o quadrado você só vai ver a face dela, certo? A gente vai considerar aqui o quadrado. Então cada face que você está vendo, por exemplo, a face verde, você vai ver que ele tem todos os quatro lados reto, ou seja, o ângulo dele é reto, né? Como aqui no laranja também, ou no amarelo, todos os quatro lados do quadrado são retos. E ele possui também os quatro lados iguais, então são paralelos, né? Dois paralelos e dois paralelos, e como eles possuem a mesma medida, possui quadrado, então ele é iguais, né? Outra figura aqui, né? Mais um cubo, outro exemplo aqui do cubo aqui de dentro. Como ele diz, que aqui na característica, ele fala que vai possuir, os quadriláteros possuem dois lados iguais, paralelos, como a gente viu aqui no exemplo anterior. Dois lados iguais, paralelos, e dois lados iguais, também paralelos diferentes. Então você tem um exemplo aí de quando ele diz a característica do quadrilátero, quando ele possui dois lados paralelos. Quando ele tem um par de lado paralelo. Um par de lado paralelo. Esse, por exemplo, aqui no cone, ele vai ter um lado e o outro paralelo. Esse aqui já não é paralelo, então um par de lado paralelo. E a outra característica que ele fala aqui, que não tem nenhum lado paralelo, ou seja, não haverá nenhum lado que seja igual ao outro, como você vai ver aqui na próxima figura.
Por exemplo, esse lado aqui de cima não tem nenhum outro que está paralelo. Por exemplo, esse lado aqui é menor e esse lado aqui é maior. Outra coisa a ser considerada nos quadriláteros são os elementos dele. Por exemplo, esse quadrado aqui vai ter todos os seus lados iguais. É um quadrado, né? A figura aqui é um quadrado que tem quatro lados paralelos com a mesma medida. Só que você vai considerar os elementos do quadrilátero. A primeira coisa é os lados. Você vai ver lado A até o lado B, do B ao C, do C ao D e do D ao A. Então, essas semirretas aqui é chamada de lados. Outra coisa é o vértice. O vértice é o ponto de encontro dos dois lados. Se eu considerar o ponto, esse ponto vermelho aqui, A, esse lado aqui, B, e esse lado aqui, D, são lados. E o encontro deles é o chamado de vértice. Então, quantos vértices tem esse quadrado? 1, 2, 3 e 4, né? Essas bolinhas aqui vermelhas, como vocês podem ver aí na figura. Então, os vértices são isso. E a outra coisa é o ângulo. Essas letras que estão aqui de dentro é o ângulo. Ângulo é F, G e H. Então, essa distância de um lado para o outro da figura, ele chama-se de ângulo. E a outra coisa, sendo também elemento do quadrilátero, chama-se as diagonais, que é justamente a semirreta que divide a figura e o ângulo ao meio. Então, vou chamar esse ângulo aqui de E. Ângulo E. Se eu traçar uma semirreta aqui de E até H, dividindo, ou de G a F, ou vice-versa, eu estou traçando a chamada diagonal, que divide o ângulo em dois. E também lá na frente você já aprendeu que também é chamado de bissetriz. Os quadriláteros também têm nomes específicos, como a gente vai estudar nesta aula aqui, por exemplo, os paralelogramas, né, que são figuras diferentes, por exemplo, dos quadrados, retângulos. E o que difere ele dos demais? Ele vai ter lado, ele vai ter vértice, como a gente explicou, ele vai ter ângulo interno, que está dentro da figura. Nesse exemplo aqui ele tem ângulo externo, né, que a semirreta pode prosseguir, então o que está fora é o ângulo externo, o que está dentro da figura é o ângulo interno, e essas semirretas laranjas é a chamada diagonal, né, que eu expliquei anteriormente. Tem os lados opostos, né? Esses lados aqui são iguais, esses lados são diferentes, mas um está ao lado do outro, é chamado de paralelo. Isso aí é o paralelogramo. Dentro dos paralelogramas, eles podem ser classificados em retângulo, é um paralelogramo, porém o nome dele é retângulo, né? Ele pode estar nessa apresentação em pé, como é a calculadora, ou pode estar deitado nessa representação, mas ele tem dois lados iguais e dois diferentes. Dois lados iguais e dois lados diferentes, o chamado paralelismo, né, que a gente já explicou nessa aula. O segundo exemplo, também exemplo de paralelogramo, que agora ele é chamado de quadrado, que ele tem os quatro lados iguais, da mesma forma. Ele tem os quatro lados iguais, e são quatro lados paralelos, e também ele pode estar com ângulos diferenciados, mas eles também é um quadrado só apresentado de uma outra forma. Um outro exemplo de paralelogramo também chama-se losango. Losango o que? Ele tem aqui uma diagonal que divide diagonal B a D e diagonal A C. O ponto de encontro aqui da semirreta é o chamado paralelismo, que ele dá quatro ângulos retos. Essa característica é chamada de losango, a figura. Agora, um ponto específico dos quadriláteros chama-se trapézio, que o trapézio ele vai ter dois lados paralelos iguais e dois lados paralelos
diferente dos outros, mas também igual. Dois lados iguais, como eu vou mostrar aqui na figura para vocês. Os tipos de trapézio, né? Ele é chamado trapézio retângulo, como justamente ele tem um lado reto. Então ele é um trapézio porque tem lados iguais e lados diferentes. Ele vai ter dois lados retos e dois não retos, né? A gente já aprendeu também nas nossas aulas, um ângulo obtuso e um ângulo agudo menor do que 90 e maior do que 90 e menor do que 180. Esse, quando tem lados retos, é chamado trapézio retângulo. Quando eu tenho dois lados iguais e dois lados diferentes, ele é chamado de isósceles. E o escaleno vai ter todos os seus lados diferentes, como a gente vai ver aqui na característica de cada um. O trapézio escaleno, né, como eu expliquei, os dois lados, nenhum dos seus lados são paralelos, todos os seus lados são diferentes. O trapézio isósceles, ele vai ter dois lados iguais e um lado diferente, que ele chama aqui de congruente, né? Dois lados iguais, que é congruentes, iguais, e um lado diferente. E o retângulo, que tem dois ângulos retos e lados iguais, como mostra aí a figura, né? Novamente apresentando aqui para vocês. Dois ângulos retos, trapézio, que é o trapézio retângulo, dois lados iguais e um diferente, é o isósceles, e todos os seus lados diferentes, é o escaleno. Agora vamos aqui um exercício para que você compreenda um pouquinho do nosso conteúdo. Então ele diz o seguinte: 4 amigos decidiram usar os conhecimentos matemáticos sobre os quadriláteros. Então eles foram fazer uma brincadeira. Quem sou eu? A regra era simples. Cada participante colocaria Cada participante deverá ter um cartão colado na testa e os outros teriam que adivinhar. Então ele dizia o seguinte: sou um quadrilátero que possui um único par de lados paralelos e um dos lados não paralelos é perpendicular às bases. Observe o cartão dos pares dos amigos. Então, como ele diz aqui, o Alan diz que era um trapézio retângulo, a Bia diz que era um quadrado, o Carlos diz que era um losango e a Dani um trapézio isósceles. Quando você faz a referência aí na questão que ele diz, sou um quadrilátero que possui um único par de lados paralelos e um dos lados não paralelos é perpendicular às bases. Observe os cartões de quem ele está falando. Então, se você observar, só voltando aqui a nossa figura, ele está falando justamente do trapézio retângulo. Ele diz que tem a base e a base de cima que são paralelos e os ângulos são perpendiculares. Certo? Então a resposta da nossa questão, quem acertou foi o Alan, um trapézio retângulo. A nossa segunda questão. Alguns quadriláteros formam representado, como está representado aqui na figura, aí ele pergunta qual dos polígonos é um quadrado. Então é claro, se você observou as características dos quadriláteros, você vai ver que essa figura aqui, que tem uma diagonal maior e uma diagonal menor, ele é chamado de losango. O quadrilátero que possui todos os seus lados, possui a mesma medida, são paralelos, é o quadrado. E o que tem dois lados iguais e dois diferentes é o retângulo. E esse aqui é o paralelogramo, que tem dois lados paralelos, né? Dois iguais e dois diferentes. Então ele pergunta aqui, qual dos polígonos é um quadrado? Qual das figuras aqui? Então a figura 2, que é um quadrado, tem todos os seus lados paralelos. Então a sua resposta é o item B nessa questão.
A terceira questão do nosso exercício. Uma loja vende espelhos com diversas formas de moldura. Veja os tipos disponíveis. Então ele diz que tem espelho Verona, espelho Chicago, Paris e Sydney. Como vamos mostrar aqui os tipos de espelho. Então ele pergunta qual dos espelhos tem o formato de um retângulo. O Verona tem essa apresentação aqui. Então você vai ver que na observação ele não é um retângulo porque os seus lados não são retos. Então uma das características do retângulo é ter os lados retos, né? Ter os lados, os ângulos de 90 graus. Então o Verona já não, o 1 já não pode ser. O 2, lados iguais. E lados iguais, porém esses dois lados são iguais, esses são iguais, então esses dois são iguais e diferentes desses dois. Então são paralelos. E os 4 lados possuem um ângulo reto. O espelho Paris, você já vai ver que não tem ângulo reto, então já não é um retângulo. E esse aqui, você vai ver o Sydney, você vai ver que são quantos os lados dele? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Então é um hexágono, não pode também ser um retângulo. Então, voltando aqui na nossa questão, você vai observar com um único espelho. Ele pergunta aí na questão, qual dos espelhos possui o formato de um retângulo? O único espelho que tem o formato de um retângulo é o espelho Chicago, que é o número 2. Então a sua resposta para essa questão é a letra B. A nossa quarta questão diz o seguinte: um quadro de aviso localizado no meu quarto tem forma retangular. Este quadro tem quantas diagonais? Então aqui é um quadro de aviso similar a esse espelho na demonstração aqui, né, que ele diz que está localizado no quarto dele e tem a forma retangular. Então ele pergunta quantas diagonais. Aí você me pergunta, o que é uma diagonal? Diagonal é a divisão. Nós já aprendemos nessa aula que é um lado, outro e outro lado, certo? O ponto de encontro de um lado para o outro, o pontinho aqui de encontro é chamado de vértice. Nesse vértice nasce o ângulo, né? O ângulo aqui dentro. Quando eu pego e divido esse ângulo de um ponto ao outro, que divide a figura ao meio, ele é chamado de diagonal. Então, quantas vezes eu posso dividir esse ponto até este e esse até esse aqui? Eu não posso mais dividir, porque eu só tenho um vértice, 2, 3 e 4 vértices. Eu não posso dividir onde não haverá vértice. Então, quantas diagonais eu posso dividir aqui no quadro de aviso localizado no quarto? 2 diagonais, né? Então, a sua resposta é a letra B. A nossa aula de quadriláteros, espero ter contribuído com vocês. Você não esqueça de se inscrever no nosso canal Mental Box e no final dessa aula você bote um gostei.